Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo número 2. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar hoje, e eu dei conta no primeiro culto, vou dar conta agora no segundo culto também. Não iremos sair tão tarde daqui, se Deus quiser. Efésios capítulo número 2, versículos 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também a todos os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, sois família de Deus. Vamos orar hoje, pela graça de Deus, com a direção do seu Espírito, pela sua palavra, nós vamos falar um pouquinho sobre racismo. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de partilhar a tua palavra. E agora pedimos que nos próximos minutos o teu Espírito Santo lance luz à nossa mente e que a tua palavra, e tão somente ela, seja a lâmpada dos nossos pés e a luz dos nossos caminhos. Nesses dias tão controversos, tão difíceis, de ânimos tão acirrados, que possamos proclamar a mensagem que vem da cruz. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Com certeza você já viu nos noticiários que no mês passado, agora no último dia 25 de maio, um homem chamado George Floyd foi abordado pela polícia nos Estados Unidos, um homem negro, foi abordado pela polícia porque ele estava sendo acusado de tentar passar uma nota falsa de $20 no comércio. A polícia o abordou, o algemou, e naquela abordagem, uma abordagem extremamente bruta de policiais brancos contra aquele homem negro, um dos policiais o deitou no chão atrás da viatura e ficou com os seus joelhos sobre o seu pescoço durante mais de 9 minutos. E naquele tempo, aquele homem, as filmagens mostravam que aquele homem, George Floyd, dizia: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E mesmo assim, aquele policial permaneceu com os joelhos sobre ele, os outros policiais também não fizeram nada. E infelizmente, aquele homem negro veio a morrer, veio a óbito. O laudo dos legistas foi que ele morreu de parada cardiopulmonar devido à compressão que foi feita no seu pescoço. Isso foi na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. A partir dali, uma série de manifestações tomou as ruas daquela cidade, não só daquela cidade, de várias cidades dos Estados Unidos. E agora essas manifestações também estão ganhando várias cidades pelo mundo. Países da Europa, países da América, gente protestando na rua contra o racismo. Trazendo a história para nós, um pouquinho mais perto, nessa semana ainda, um menininho de 5 anos no Recife, vítima de uma tragédia. Um menininho negro foi com a sua mãe negra trabalhar. Ela foi trabalhar na casa da sua patroa, e a patroa branca. A mãe negra saiu com o cachorrinho da patroa para passear na rua e deixou o menino sob os cuidados da patroa. Numa dessas, o menino queria ver a mãe, ou impaciente, querendo encontrar a mãe. Ele vai para o elevador, a patroa o acompanha, e ela mesma aperta o botão lá do elevador e deixa o menino ficar no elevador sozinho. O menino acaba saindo no 9º andar do prédio, ao que tudo indica, viu a mãe lá embaixo passeando com o cachorro e subiu numa proteção, numa guarita que havia lá em cima e desabou prédio abaixo. Isso também está gerando uma onda de protestos, de queixas. A verdade é que isso tudo está trazendo de volta à tona a antiga e contextual discussão sobre racismo. Então vamos pelo começo. O que é racismo? Vamos dar uma definida nisso, porque os termos às vezes são muito gerais. O dicionário diz que racismo é um comportamento hostil, dirigido a pessoas ou a grupos sociais que pertencem a outras raças ou etnias. Então
Então, racismo basicamente é quando você faz uma avaliação, ou uma pré-avaliação, seria mais preconceito, né? Mas você faz uma avaliação da pessoa por causa de uma característica específica. No caso do racismo, por causa da sua raça, por causa da sua cor de pele. E a partir disso você passa a desdenhar, desprezar, ou até mesmo agredir aquela pessoa pelo simples fato dela ser de outra raça. Então, o racismo é quando você trata o outro indivíduo mal, você o discrimina simplesmente por causa da sua raça. E o racismo é feito de um indivíduo para com o outro. Esse é o meu pensamento. Indivíduos exercem racismo sobre outros indivíduos. Seja o branco para o negro, o branco para o asiático, o branco para o mulato, seja o índio para o asiático, seja o asiático para o negro, e seja o negro para qualquer outra raça. O negro para o branco, o negro para o índio. Alguém diria que se chama racismo reverso. Eu não gosto desse termo, porque racismo reverso quer dizer que só uma raça tem o direito de sofrer o racismo. Isso é uma loucura, né? Então, racismo é quando você simplesmente se opõe a outra raça, seja você de que lado você for. Então, você pode ser negro, pode ser branco, você sofre racismo e você pode também exercer racismo sobre o outro. Eu disse no primeiro culto, quero dizer novamente, eu vou usar aqui os termos racismo e discriminação, mesmo sabendo que eles são um pouquinho distintos, porque o racismo, em essência, é discriminar pela raça, e a discriminação, em essência, é discriminar pelo comportamento, pela conduta, ou por ser gay, ou por ser trans, ou por ser de outro tipo de fé. Mas os termos acabam aí se fundindo no meio do caminho. E racismo é uma coisa global. Racismo existe no mundo inteiro. Racismo existiu por muito tempo e ainda existe na África do Sul, mas teve uma época na África do Sul que ele era chancelado por lei. O apartheid, a gente conhece a história de Nelson Mandela. Então, racismo existe na Holanda, onde os holandeses eles discriminam os turcos que vão para lá trabalhar, ganhar a vida. Tem uma grande colônia de turcos que sai da Turquia e vai para a Holanda ganhar a vida. É tão animoso essa relação entre eles que em 2017 os dois governos romperam relações momentaneamente por causa dessa tensão que existe entre holandeses e turcos. E tem racismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem ali mais claramente o racismo entre brancos e negros, ou de brancos para negros. Os brancos para quem eles chamam de afro-americanos. E como aconteceu o caso do George Floyd nos Estados Unidos, tudo lá é mais amplificado. Acontece alguma coisa lá, meio que estoura para o mundo todo. Geralmente é assim nos países de língua saxã, né? Ecoa mais em volta do mundo. Tem racismo desde a época de Cristo, irmãos. Na época de Cristo, você tinha um problema severo de racismo, que era o racismo dos judeus para os samaritanos. Porque os samaritanos eram uma espécie de judeus não puros. Foram miscigenados, foram misturados na época da invasão babilônica. Ficou só um pouco de judeus, os babilônios levaram embora, trouxeram povos de outras nações, e aqueles povos de outras nações coabitaram ali com os judeus, e aquilo criou um povo miscigenado. Então o judeu puro daqui de baixo tinha a sua ogerízia ao samaritano lá do norte, porque ele não era judeu puro. Tanto era esse racismo que o judeu não botava o pé na terra do samaritano. Se ele tivesse que ir lá e ele tivesse que passar por Samaria, que era mais curto, ele preferia dar a volta, gastar mais tempo viajando, do que ousar pôr o pé em Samaria. E Jesus vai tratar sobre isso. João capítulo número 4, Jesus diz, nós vamos passar por Samaria, com os discípulos judeus. E ele não só passa por Samaria, como ele conversa com uma mulher samaritana, prega o evangelho para ela, prega o evangelho para os samaritanos. Jesus vai contar uma parábola que os judeus amaram, que é a parábola do bom. Disse no primeiro culto, eu vou ensinar para você. Quando a gente está de máscara, a gente tem que falar mais alto, tá bom? A parábola do bom, aí, ó, certo? Então imagina, Jesus conta a parábola em que o herói é um samaritano. O herói da parábola é um samaritano que salva um judeu. Então pensa como que Jesus estava se opondo àquele pensamento. Nós vemos no Êxodo, já no livro de Êxodo, um comportamento racista, quando os egípcios escravizam os descendentes de Jacó. Falam, não vamos fazer desse povo todo só porque eles são de Jacó, não são linhagem egípcia, vamos fazer deles escravos para amanhã ou depois a gente não ter problema com esse povo. A pergunta que fica é, se tem no mundo todo, e se sempre existiu, de onde vem o racismo? De onde vem o racismo? E a resposta é, olhando para a palavra de Deus, o racismo vem do coração do homem. O racismo vem do coração do homem. Marcos 7, versículos 21 a 23, a Bíblia diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, basicamente, o pensamento cristão sobre racismo é que o racismo não é fruto de uma pressão externa.
O racismo é fruto de uma pressão interna. É algo que tem dentro de nós que nos leva a agir e ter comportamentos racistas, certo? E aqui eu quero construir com você um divisor muito importante. Eu quero afirmar para você hoje que se você olhar para a Bíblia, não existem raças na Bíblia. Se eu te disser isso hoje à noite, não existem raças na Bíblia. O que existe na Bíblia é povos, línguas, nações. Mas não existe o conceito de raças, no plural, na Bíblia. Existe raça, mas não existem raças, certo? Se você fazer uma pesquisa rápida na Bíblia, você vai ver que sempre que a Bíblia se refere à raça, ela coloca logo em seguida um comportamento ruim, ou uma procedência ruim. Você vai ver nos textos que citam raça assim, raça maldosa, raça maligna, raça perversa. E tem um que a gente sabe muito bem que Jesus gostava de usar, raça de... Isso, raça de víboras, percebe? Então, a Bíblia sempre usa esse termo para condicionar um comportamento ruim, não uma genética diferente, não um povo diferente. Então, você tem um comportamento que se opõe à vontade de Deus. Essa é a distinção que a Bíblia faz. Por que a Bíblia faz isso? Diz Atos, capítulo de número 17, versículo 26. Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Deus de um só fez a raça humana. Então, na Bíblia nós temos povos, etnias, línguas, nações, e nós temos raça. Que raça nós temos? A raça humana. A Bíblia trata todos os povos não como raças. A Bíblia trata todos os povos como uma só raça, um só pai. Nós somos raça humana. Eu ensinei aqui, vou ensinar de novo. Então, quando perguntarem para você de que raça você é, se você quiser responder biblicamente, você fala assim, que raça você é? Você fala, humana. Certo? Que raça você é? A raça humana, essa é a minha raça, não tem outra raça, biblicamente dizendo, todos nós somos raça de Adão. Posso ouvir um amém? Todos nós estamos aqui nessa noite, e você que me ouve, nós somos da mesma raça, uma só raça, um só sangue. Então, antes de caminhar para o texto de Efésios, eu queria dar 3 posicionamentos rápidos sobre essa efervescência que está acontecendo. As hashtags que estão subindo, né? Black Lives Matter, se eu não me engano, alguns dos canais do Discovery estão usando essa hashtag enquanto você assiste a programação. Black Lives Matter, vidas negras importam. Você teve aí, terça-feira passada, um movimento no Instagram de postar ali telas pretas, referências ao racismo e tal. Então está todo mundo discutindo, todo mundo se engalfinhando. O que a gente como cristão pode dizer? E eu quero dar algumas respostas, um posicionamento simples nessa noite. O primeiro deles é que os cristãos consideram o racismo inadmissível. Posso ouvir um amém? Os cristãos consideram o racismo algo inadmissível. Todo cristão precisa se posicionar contra o racismo, seja ele qual for. Por quê? Porque o nosso Deus trata todas as nações de maneira igual. Mateus capítulo número 28, ele diz agora, portanto, ide e anunciai o evangelho, pregam o evangelho em todas as nações. E a palavra ali não é raça, a palavra é etni. Você que é bom de grego, etni, que palavra é essa? Etnia. Então, são etnias, preguem a todas as etnias, ou seja, todos precisam da mesma coisa que você precisa. Não há distinção, por isso nós somos tão contrários ao racismo, não existe diferença entre as pessoas. Todos são alvo do mesmo amor, da mesma graça e todos têm o valor. Segundo posicionamento, primeiro, somos contrários a todo tipo de racismo. Segundo, Deus foi quem criou a miscigenação. Foi Deus quem criou os diferentes tons de pele. Foi Deus quem criou as diferenças físicas que nós temos. Foi Deus que criou o olho preto, foi Deus que criou o olho azul, foi Deus que criou o olho verde, foi Deus que criou o narizinho, foi Deus que criou o tucaninho, foi Deus que... Certo. Foi Deus que criou orelhinho, orelhão, lábio grosso, lábio fino, os traços, o narizão mais batatinha, o outro... Foi Deus, tá? Deus quem fez essas coisas por causa da sua pluralidade. Existe uma publicação, talvez eu até coloque isso no link da palavra, de uma revista cristã falando sobre genética, em que eles concluem basicamente que Adão e Eva praticamente deveriam ser pais, porque de 2 morenos você consegue praticamente ir tirando todas as outras cores, tá ok? Entre aspas. Então foi Deus quem fez isso e Deus colocou o seu valor em todas as pessoas, por mais diferentes que elas aparentemente pareçam ser. Amém, irmãos? Todos têm o mesmo valor, o alto, o baixo, o clarinho, o escurinho, o grandinho, o baixinho, todos têm o mesmo valor, todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Terceiro posicionamento que eu quero ser muito claro sobre isso,
como cristãos, nós somos contra todos os atos de violência em resposta ao racismo. Como cristãos, nós somos contra todos os atos de violência em resposta ao racismo. Por quê? Porque geralmente os atos de violência acontecem quando você começa a olhar por classes. Quando você começa a olhar por classe, não por indivíduo, não por pessoa. Então aí você diz, o negro sofreu racismo, vamos nos juntar aqui e agora a gente vai lá e vai quebrar tudo esse negócio dos brancos. Agora nós vamos lá no centro, nós vamos quebrar todos os negócios da burguesia. Agora a gente vai lá e agora, já que nós somos pobres, eu estou hipoteticamente dizendo, nós vamos quebrar todos os negócios do rico. Quando você reage com violência a uma classe, você está classificando pessoas, você está agindo da mesma forma que agiram com você. Vou te discriminar pelo simples fato de você ser negro. E nós vamos quebrar tudo simplesmente porque você é branco, simplesmente porque você é rico. Então, você não isola, você começa a estabelecer essa luta entre classes, esse ideal de classes, e você está agindo exatamente como um racista. Nada é mais racista do que acusar toda uma classe por causa da ação de um indivíduo. Você classifica todo mundo pela ação de um, você também está tendo um comportamento racista. O cristianismo é um ensinamento de um amando um. Cada um deve amar o outro. Nós não somos ensinados por Cristo a amar classes de pessoas, nós somos ensinados a amar pessoas. O ensinamento de Jesus é, ama Deus de toda a alma, coração, entendimento e forças, e ama o teu próximo, como a ti mesmo. O ensinamento é individual. Você tem que amar o próximo, e esse próximo vai amar o outro próximo. Então a gente não entra nessa ideia de classificar pessoas, a gente ama indivíduos, e isso é muito importante, tá ok? Classe é discussão política, nós não lidamos com racismo nessas discussões. Para nós, o racismo, biblicamente, ele é antropológico e ele é moral. Antropológico porque está no ser, está na pessoa, e ele é moral porque ele vem do coração. É nesse nível que a gente discute o racismo. Então a revolta violenta, ela fere o espírito pacificador do servo de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus é pacificador. Eu posso ouvir um amém? Filho de Deus é pacificador, ele promove a paz. E eu vou dar um texto que você pode decorar e citar ele na hora que você precisar. Tiago, capítulo 1, versículo número 20, a palavra do Senhor nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E nós estamos interessados na justiça de Deus. Vou dizer algo para você que é denso, é duro às vezes da gente ouvir, mas o fato é que todo movimento que é legitimamente cristão, ele é feito colocando a sua própria vida em perigo. Jamais a vida e os bens dos outros em perigo. Vou repetir, todo movimento legitimamente cristão, se necessário, coloca a sua própria vida em perigo. Jamais a vida e os bens do outro. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem isso na Bíblia. O Senhor Jesus disse assim, eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. A palavra do Senhor diz bem que está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Se há algum risco para fazer aquilo que vamos fazer agora, o risco tem que estar sobre mim. Sobre mim. É por isso que a palavra do Senhor nos chama de testemunhas. O testemunhas no grego é a palavra martíria. Você que é bom de grego, martíria significa mártir. Aquele que, se necessário for, dá a vida por uma causa. A sua vida, não a vida do outro. Por isso que nós somos contra esses movimentos de violência. Olha, Martin Luther King nos ensinou isso na luta dos direitos civis dos negros em 1968 nos Estados Unidos. Martin Luther King começou a falar, proclamar, ensinar que aquilo não estava certo, gritar aos quatro ventos, e ele fez as suas passeatas, mas as suas passeatas eram pacíficas. Suas passeatas não saíam depredando as coisas, acusando os outros. Eles iam ali pacificamente, muitas vezes quietos. E em algumas dessas passeatas eles chegaram a apanhar da polícia, apanhar da força militar, sem revidar, sem falar. Seguindo o exemplo de Jesus, que quando julgado, se calou. E ao mesmo tempo você tinha nos Estados Unidos outras pessoas que buscavam esse direito. Dentre eles, um expoente do outro lado era Malcolm X. E Malcolm X já tinha uma linha mais bruta. Já tinha uma linha mais violenta. Ele chegava a dizer que a violência é um recurso aceitável para a autoproteção. E eu e você, a gente sabe qual das duas teses prevaleceu no fim. No fim, a tese que prevaleceu e ajudou a mudar a história daquela nação foi a tese pacífica de Martin Luther King. Este homem, que era ministro batista, negro ministro batista, disse assim, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso.
O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Então a violência, a mudança da sociedade por imposição de violência nunca será a manifestação da vontade de Deus para aquele povo, nunca será. A violência não aproxima os homens, a violência segrega ainda mais, afasta ainda mais. É gente que na ânsia de derrotar o dragão cospe fogo. Nós não usamos desse expediente. Todas as vezes que você vê movimentos que estão lutando por alguma coisa e para isso usam da sua violência, você pode saber que ali não há só indignação, ali existe ressentimento. Ressentimento. E manipular o ressentimento, levar as pessoas a se ressentir-se com o próximo, é uma das grandes estratégias sociais do mundo moderno. Um monte de gente ressentida, irada com todo mundo, e a partir daquele momento você começa a se tornar uma pessoa mais violenta. Foi por isso que Caim matou Abel. Caim não matou Abel por indignação. Caim matou Abel por ressentimento. E por isso foi levada essa violência. Bom, e o que a gente pode dizer sobre tudo isso? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre tudo isso? E eu quero usar a Bíblia hoje. Se você veio achando que a gente ia falar de teorias, de teóricos, disso, daquilo, esse não é o nosso intuito, é falar da Bíblia. E antes de entrar nessa seara, eu vou dizer algumas coisas sobre Efésios número 2, simples até. Eu quero te dizer que eu olho com certo estranhamento hoje essas discussões sobre racismo, porque eles basicamente dizem assim, se você está do lado errado da discussão, que é o lado errado da discussão sobre racismo? Você é branco, não é? Se você não é negro, você tem que tomar cuidado com as coisas que você vai falar. Se você é negro, você tem todo direito de falar o que você quiser, porque você sofre o racismo. Mas se você é branco, você não pode sair por aí falando sobre racismo. Antes de você falar sobre racismo, você tem que ler esse livro aqui, esse livro aqui, esse livro aqui, tem que ler as teses de sociologia, tem que ler o que os sociólogos falam, tem que ler determinado livro de história, tem que saber disso, tem que saber daquilo. Você tem que fazer a sua lição de casa. Você fez a lição de casa? Já ouviu essa expressão nos debates? Você fez a lição de casa? Depois você fizer a sua lição de casa, aí então, quem sabe você vem e você pode falar alguma coisa que possa acrescentar à discussão. E a minha pergunta para os irmãos hoje é, e para quem me ouve em casa é, nós podemos sentar com as nossas Bíblias e simplesmente com ela aprender a nos reconciliar com as pessoas? Nós podemos simplesmente pegar a Bíblia e dizer assim, o que a Bíblia diz sobre a reconciliação racial? O que a Bíblia diz sobre viver em amor com as outras pessoas? É a Bíblia suficiente para nós? É a Bíblia munição suficiente para que a gente vença essa discussão e essa praga que é o racismo? E eu vou começar e terminar dizendo a mesma coisa para você hoje à noite. A Bíblia é suficiente para reconciliar as pessoas. A palavra de Deus é o suficiente para reconciliar os homens entre si, sejam eles brancos, negros, pardos, indianos, sejam eles o que forem. E nesses próximos versículos de Efésios capítulo número 2 que nós lemos, o que está acontecendo aí é que havia uma barreira, um distanciamento enorme entre gentios e judeus. E Paulo agora vai nos dizer como é que essa barreira foi derrubada. O que é que aconteceu? E eu quero começar dando para você as más notícias, porque Paulo começa dando más notícias. Versículos 11 e 12 são notícias terríveis. Vamos dar uma olhadinha nas más notícias. Versículos 11 e 12 da palavra do Senhor de Efésios, capítulo número 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Olha que má notícia, irmãos. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é má notícia. A pessoa chegar e falar, o negócio é o seguinte, eu dou uma notícia para você. Você está sem esperança, sem Deus no mundo, separado. Essa é a notícia que esse povo estava recebendo. Por que Paulo começa com essa má notícia? Porque para a gente entender a magnitude da reconciliação, primeiro a gente tem que entender a magnitude da divisão. O quão grande era essa divisão entre esses povos? O quão grande era essa rachadura que existia entre eles? Olha de novo, versículo 11. Vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Então preste atenção no que eu vou te falar aqui. A barreira que Deus superou aqui é maior e mais significativa do que qualquer barreira que nós já enfrentamos até hoje. A barreira que Deus derrubou, a união que Ele fez aqui é muito maior do que qualquer barreira que raças ou povos possam ter entre si. Por quê? E eu falei um pouquinho sobre isso também no primeiro momento do culto aqui. Porque raças é uma definição dada pelos homens. Raças é uma definição que foi acontecendo conforme a história foi avançando, conforme o movimento étnico dos homens, conforme a sociedade andou.
essa definição de raças não parte de Deus, não parte da palavra, parte daquilo que os próprios homens vão trazendo, essas nomenclaturas que eles vão colocando. Então, não existe diferença entre raças. Não existe. Tanto é que se nós fôssemos de raças diferentes, a gente não poderia reproduzir entre si. Um branco não poderia reproduzir com um negro, o japonês não poderia reproduzir com o índio, assim vai. Nós somos da mesma raça, nós reproduzimos entre nós. Então, se você dá uma olhadinha na genética, você vai ver que praticamente a gente não tem diferença genética entre nós. Nós temos os mesmos pais originais. Nossos pais originais são Adão e Eva. Você tem etnias, você tem povos, você tem língua, nações, mas você não tem raças diferentes. Então, as distinções que existem entre nós, que nos classificam como raças, elas são arbitrárias e elas são falsas. São falsas. Você sabia que geneticamente, entre todos nós, existe no máximo 0,2% de diferença genética entre a gente? Não dá para considerar. Tecnicamente falando, biologicamente falando, geneticamente falando, a gente não tem nem cor de pele diferente. Sabia disso? Não temos, porque a cor da nossa pele é determinada pela melanina. Melanina eu tenho, você tem. A diferença da cor de pele só é que uns têm mais e outros têm menos. É só essa diferença. Então, biologicamente falando, geneticamente falando, não existem cores diferentes. Existem tons diferentes da mesma cor, porque a nossa cor vem do mesmo lugar, da melanina, tudo bem? Então, depois você vai ver também que Deus faz tudo certinho. Você vai ver assim que os estudos mostram assim que as pessoas, quando elas moram mais perto da linha do Equador, os povos que se estabeleceram perto da linha do Equador, eles são mais morenos, a pele é mais morena, porque são regiões que têm mais incidência de raio UV, e a pele morena lida melhor com o sol. Quem é branco aqui e foi na praia, sabe do que eu estou falando. Sim ou não? Nós vamos na praia, minha esposa diz assim, pega um sol, eu digo, pra quê? Pra quê? Eu vou ficar vermelho, eu vou descascar e eu vou voltar a ser branco. Não é assim? Minha esposa, meio-dia lá na praia, já fica, bronzeada, melanina. Ela tem mais, eu tenho menos. Então, os povos que vivem mais perto da região do Equador, Deus faz tudo certinho, irmãos. Vivem melhor porque tem a pele mais morena. Você vai se afastando da linha do Equador, você vai indo para os polos, a pele das pessoas vai ficando mais clarinha. Por quê? Porque tem menos incidência de raio UV e as pessoas de pele clara processam melhor vitamina D com pouco sol. Cara, Deus faz tudo certo, amém, irmãos? Deus faz tudo certo. Mas, em essência, nós temos só tons diferentes da mesma pele, da mesma cor. Um tem mais melanina, o outro tem menos, sofre mais com o sol e por aí vai. Mas a diferença que existia entre judeus e gentios, ela não era semântica, ela não era falsa, ela não era conceito de homens, ela era uma diferença real, que o próprio Deus havia designado lá no começo da história de Israel. Ele precisava preservar Israel como um aio da aliança até o dia que Cristo viesse. E os judeus eram completamente diferentes dos gentios. Se essa barreira, que era real, que era verdadeira, foi derrubada pela graça de Deus, eu acredito que as diferenças falsas também podem ser derrubadas. Eu acredito nisso. Eu creio nisso, eu creio nessa reconciliação, versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Olha o que ele está dizendo, não é que vocês são marginalizados. Não é que vocês estão fora da hegemonia cultural. Não é que vocês estão sendo oprimidos. Não é que vocês não têm acesso à riqueza. Vocês estão alienados de Deus e de Cristo. Que notícia ruim. O que pode ser pior do que estar alienado de Deus e de Cristo? Ser deixado de lado? Ser menosprezado? Entrar pelo elevador de serviço? Ser pobre? Eu não estou sendo cínico aqui nesse momento. O que pode ser pior do que isso? Nem ser escravo é pior do que isso. Irmãos, escravatura é uma das coisas mais abomináveis que já existiu na história da humanidade. Amém, irmãos? Mas nem ser escravo é pior do que isso. Por quê? Porque você tinha senhores da casa grande que morriam e iam para o inferno. E você tinha escravos que morriam e iam para o céu. Nada é pior do que estar alienado de Deus e estar alienado de Cristo. É algo horrível. Mas, essas são as más notícias. Mas com um mas, vem as boas notícias. Também eu quero dizer uma coisa, um parênteses aqui. Se você recebeu uma má notícia por esses dias, creia que vai chegar um mas na sua vida e as boas notícias virão. Amém, queridos? Creia nisso, sempre tem um mais. Versículo número 13, olha o que ele diz. Mas agora, tivéssemos na igreja pentecostal, quando dissesse assim, mas agora o que ia ter era aleluia e glória a Deus. Né? Mas agora,
Isso, a espontaneidade dos irmãos é irradiante. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que imagem é essa que Paulo está pintando na cabeça de quem está lendo? Ele está evocando a imagem do templo. No templo você tinha pátio, você tinha lugar santo, lugar de sacrifício, você tinha o santo dos santos. O santo dos santos era a representação da presença de Deus. Ali estava a arca, ali Deus estava. E no santo dos santos só podia chegar perto o sumo sacerdote, uma vez por ano podia entrar naquele lugar para sacrificar. Então o sumo sacerdote chegava perto. Um pouquinho aqui ficavam os sacerdotes, um pouquinho mais aqui ficavam os homens judeus, um pouquinho mais aqui para trás ficavam as mulheres judias, e aí mais lá atrás ficavam os prosélitos gentios, que eram gente de outra religião, que se convertia ao judaísmo. Agora, se você fosse gentil, você ficava no raio que o parta. Você ficava lá no céu, não havia espaço para você. O que Paulo está dizendo? Mas agora, através do sangue de Jesus, você que estava lá longe, foi trago para perto. Aleluia! Pelo sangue de Jesus, Ele te trouxe para perto. O sangue de Jesus nos reconciliou. Todos agora estão perto. Pelo sangue de Jesus, todos são feitos iguais. Como é que as pessoas se tornam iguais? Não me entenda mal no que eu vou te dizer agora. Mas como é que as pessoas se tornam iguais? É lendo livro de sociologia, é conhecendo de história. Essas coisas não são essencialmente ruins, mas elas não são transformadoras. Como que você se torna igual? Conhecendo teorias, lendo livros, se sentindo mal, se vitimizando porque os seus parentes foram não sei o que lá, e babá. Não, você só se torna igual através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus torna as pessoas iguais. A compreensão do sacrifício e da cruz faz as pessoas saberem agora que todos são tratados de uma forma igual. Que todos são iguais perante Deus. O sangue de Jesus e nada mais. Não ouse ficar acrescentando coisas ao sangue de Jesus, que é a única coisa que transforma o coração do homem. O sangue de Jesus é o suficiente para reconciliar as raças. O sangue de Jesus, na verdade, é a única coisa capaz de reconciliar os homens consigo mesmos. Aleluia! É por isso que procurar reconciliação em outros meios, procurar reconciliação em outras teorias, procurar reconciliação em outros movimentos é sempre ineficaz, é sempre parcial. É por isso que o cristão, quando ele veste a pecha, quando ele incorpora outros movimentos que não apontam para a cruz, que não apontam para o sangue, que não apontam para Cristo, quando ele acha que ele vai conseguir reconciliação através de qualquer outro meio que não seja pelo sangue de Cristo, ele sempre comete uma blasfêmia. Porque ele sabe aquilo que muda o coração do homem. Ele sabe onde os homens podem ser reconciliados. A reconciliação entre raças, entre povos, não vem de teóricos, não vem de livros, não vem de ideologia, seja para cá, seja para lá, seja para lá, seja para onde for. São entre os povos, vem do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Vem de lá e de nenhum outro lugar. Versículos 14 em diante, diz assim, porque Ele é a nossa paz. Dá glória a Deus, irmãos. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Irmãos, esse texto é tão extraordinário. De ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aleluia! E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. 4 vezes aparece aqui a palavra paz. Cristo é a nossa paz, diga amém. Cristo não só conquistou a paz, Cristo não só trouxe a paz, Cristo é a nossa paz. E essa paz que é Cristo, não é só a paz que faz com que dois lados parem de brigar. Não é só a paz que faz com que dois lados parem de se odiar. Não é só uma paz que põe fim a uma guerra. Porque quando você chega ao final de uma guerra, geralmente você assina um tratado de paz. Então a Segunda Guerra Mundial foi assim, assinaram o tratado de paz, falaram, a gente não vai brigar mais entre nós, mas isso não resolve a indisposição no coração das pessoas. A paz que Cristo traz não é só a paz que faz com que as pessoas abaixem as suas armas. A paz, segundo o texto que Paulo está dizendo, que é Jesus, faz com que dois povos, faz com que duas raças, com que duas pessoas em Cristo se tornem um só.
Essa é a paz que só Cristo promove. Que dois diferentes, separados, agora sejam um em sua própria carne. Aleluia, é isso que ele está dizendo. Vamos ler o texto de novo. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da salvação da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Oh, irmãos, dão glória a Deus. Esse é Jesus. Não é só nós vamos abaixar as nossas armas. Tudo bem, nós vamos nos tolerar. Não, eu e você, nós vamos ser um só. Eu e meu povo, você e seu povo, nós vamos ser um só. É isso que Jesus está dizendo. Dois transformados em um, negros e brancos, um só. Um só. É disso que a Bíblia está falando. Isso é reconciliação. Isso é aniquilar o racismo no coração do homem, onde ele nasce de fato. Essa é a reconciliação racial que Cristo nos deu, tornar dois em um. E essa reconciliação é real, ela é poderosa. Você que está aqui, você que me ouve em casa, se você está no reino de Deus, já entregou seu coração a Jesus, você sabe disso. Você sabe que tem gente no reino de Deus que muitas vezes é mais próxima de você do que os seus parentes de sangue, sim ou não? Tem gente no reino de Deus que é mais irmão do que o nosso irmão de sangue. O que é isso? É o mistério de Cristo, que de dois faz um. É disso. Eu não tenho irmãos de ventre, mas tenho irmãos de sangue. Tenho irmãos do sangue de Jesus. Você sabe disso. Por quê? Porque o nosso sangue pode ser mais grosso do que a água, mas o nosso sangue não é mais forte que a cruz do Calvário. A cruz é mais forte, isso é uma verdade incrível. Se você sai do país, você vai para outra nação, e você entra numa igreja, você pode não saber a língua, você pode não saber o nome do pastor, você pode não saber o nome da pessoa que está do seu lado, você pode não entender bolufas do que está sendo falado. Na hora que a adoração começa, que os santos levantam as suas mãos e começam a cantar ao Senhor, você diz lá dentro da sua alma, você sabe lá na sua alma, eu cheguei em casa. Eu estou em casa. Eu estou com os meus irmãos que eu conheci hoje, eu estou em casa. O que é isso? Cristo, que de dois faz um, que aproxima os povos, que derruba as paredes da inimizade. Você não precisa, eu não quero ser crítico com relação a isso, mas você não precisa mergulhar a sua cabeça nos textos sociológicos para que isso aconteça no seu coração e na sua alma. A sociologia, a história tem o seu papel, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, só que elas podem no máximo trazer-nos ideias, fazer-nos pensar de uma outra forma, ampliar o nosso leque, tudo bem, mas elas não são suficientes para transformar o coração do homem. A única coisa que transforma o coração de um branco que é racista, no momento em que ele encontra aquela coisa, que ele passe a amar um negro, não é um livro, não é uma teoria, não é nada disso, é a palavra de Deus, é o sangue de Cristo, é a cruz do Calvário. Um adepto de Ku Klux Klan, no dia em que ele encontra Jesus e ele de fato se converte a Cristo Jesus, ele abraça o negro e diz, você é meu irmão. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Só o sangue de Jesus. Nós não podemos achar que a reconciliação racial passa por esses termos que o mundo está nos dizendo. Eu digo que parece a apologética. A apologética é a nossa defesa da fé. E a apologética defende muito que se você vai evangelizar um grupo específico, de uma crença específica, ou muçulmano, ou espírita, seja lá o que for, você tem que saber tudo sobre ele, você tem que estudar a crença dele, você tem que saber a sua base doutrinária, você tem que saber o que é importante para ele, o que é sagrado para ele, de onde a religião dele veio, e no momento em que você souber tudo, então você está apto para evangelizá-lo. A discussão social hoje é mais ou menos isso. Não, você só pode dizer que entende a causa negra se você ler sobre isso, se você conhecer a história disso, se você souber como que foi o tráfico de negros, se você souber como que era navio negreiro, se você souber o que os pais passaram, se você souber, então você vai entender a cabeça de um negro. E eu quero dizer para você nessa noite, 1000 vezes não. Por quê? Porque o Evangelho, a graça e a cruz toca nos corações. E eu, e seja lá quem for que estiver nesse mundo amarelo, preto, e seja branco do que for, nós temos o mesmo problema no nosso coração, o pecado. E a única coisa que muda o nosso coração é o sangue de Jesus. Se o sangue me alcançou e o sangue alcançou o coração dele, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Cada pessoa é única. Para com essa pira de achar que você leu alguma coisa sobre os negros. Agora você entende os negros. Eles são pessoas, são indivíduos. Para de classificar as pessoas. Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem a sua perspectiva sobre vida. Que loucura é essa? 17. E vindo, evangelizou a paz a nós, a vós outros,
que estavam longe e paz àqueles que estavam perto. A gente poderia olhar para os judeus que estavam perto e dizer assim, pô, esse povo tem tudo. Esse povo mora nos melhores lugares, esse povo come do melhor da terra. Esse povo tem a promessa, esse povo tem a Torá, esse povo tem isso, esse povo tem aquilo. E os gentios, sem esperança no mundo, sem isso, na periferia, bababá, 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 bababá. Mas olha o que a Bíblia diz. Jesus veio e trouxe paz para quem estava longe e trouxe paz para quem estava perto. Veio o texto. O que a Bíblia está dizendo? Que os gentios precisavam do sangue da cruz, precisavam ser reconciliados com Deus, assim como os judeus precisavam do sangue e da cruz. Por que isso, pastor? Porque Atos capítulo 10, versículo 34, a palavra do Senhor nos diz, Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém. Atos 10, 34, é Pedro quem diz isso, quando evangeliza na casa de Cornélio, judeu, tinha problema com povos de outras nações, e aí o Espírito fala ao seu coração, ele dá uma visão, ele vai a convite, chega lá, pega na casa de Cornélio, meio assim, sem saber o que aconteceu, o Espírito Santo cai sobre eles, e aí Pedro, buf, cai as escamas dos seus olhos, e ele diz, Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus precisam da graça, da cruz, do sangue, do evangelho, e os outros povos precisam da graça, da cruz, do sangue, do evangelho. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! Todos precisam da paz, seja branco, seja negro, todos são iguais. E eu sei que no meio dessa discussão de racismo já entra outras coisas, que é as coisas dos oprimidos, dos pobres, e eu não quero entrar nessa seara, porque não é essa o nosso papel como cristãos. Mas às vezes você percebe que existe um tom no meio do cristianismo que diz que você é um tanto quanto mais crente, se você se dedica ao pobre, se você vai ao oprimido, se você vai à periferia. E eu quero dizer, se nós conhecemos a Deus, se nós lemos a palavra e formos sinceros, em algum momento, Deus vai nos levar às periferias. Deus vai nos levar aos enfermos, Deus vai nos levar aos oprimidos, Deus vai nos levar àqueles que têm menos condição, aos pobres, e nós como igreja estamos tentando fazer isso. Nossas extensões são em bairros de periferia da cidade, nós estamos levantando a bandeira para dizer assim, quem precisar de alimento, nós vamos dar alimento, vocês viram aqui o testemunho, quem precisar de roupa, nós vamos dar roupa, nós estamos indo, mas o que acontece, e que eu pergunto a você hoje, o fato da gente fazer isso, faz a gente acreditar que as pessoas ricas conhecem a Deus automaticamente? As pessoas ricas conhecem a Deus automaticamente? Porque às vezes a gente volta tantos olhos, compra uma pecha, e que a gente se esquece, a gente acha, eu não preciso bater na porta dos abastados, porque eles têm tudo. Eles, assim, meio que automaticamente já meio que não precisam de Deus, ou eles já têm Deus. Então quem recrimina a igreja que trabalha com os abastados é tão discriminatório quanto aquele que não quer trabalhar com os pobres. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos precisam da graça e do evangelho. E nós como igreja temos que nos esforçar para alcançar todos. Os brancos, os negros, os da periferia, os do centro, os do Alphaville, os do bairro tal, os que têm mais, os que têm menos. Deus não faz acepção de pessoas. E o cristão caminha com essa certeza. Por que você não tem racismo em sua alma, em seu coração? Meu querido, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não tem diferença. 18 e 19. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Aleluia! Como é bom a gente ser chamado de família de Deus. Olha as diferenças que estão surgindo no texto. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Versículo 12, agora do 18. Nele ambos têm acesso ao Pai em espírito. Separados da comunidade de Israel. Versículo 12, agora 19. Assim vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos. 12, vocês não têm esperança sem Deus no mundo. 19, agora vocês são co-cidadãos. Vocês são família de Deus. O que você tem agora é muito melhor do que qualquer coisa que você já tenha tido. Agora você tem acesso a Deus. Agora você é mais estrangeiro, você não é mais peregrino. Agora você é co-cidadão dos santos. Agora você é família de Deus. Você percebe o que Deus está fazendo nas relações humanas. Deus não está vindo consertando algo que se estragou. Deus está fazendo tudo novo. Deus está fazendo tudo, isso é reconciliação racial. Deus muda o coração do homem que se rende a Ele pode ser racista o que for. Se de fato ele encontrou Jesus Cristo, Deus muda o seu coração. Perceba que Paulo começa falando dos gentios e da distância que havia dos gentios e da distância que havia para os judeus. E agora ele termina falando daquilo que gentios e judeus têm
Graças ao quê? Graças ao sangue de Jesus e à cruz do Calvário. É o sangue e a cruz que aproxima os povos. Irmãos, isso é suficiente para nós. Versículos 20 a 22, Paulo vai encerrar dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso é reconciliação racial. Isso é reconciliação entre as pessoas. Reconciliação, irmãos, para o crente, para o cristão, para o cara que quer na Bíblia, não é só algo que a gente tem que conseguir, é algo que a gente tem que crer. A reconciliação entre as raças, a reconciliação entre os povos, ela já aconteceu na cruz do Calvário, diga amém. Ela já está feita, e somos nós que temos que escolher andar nessa realidade ou não. Eu citei esse exemplo aqui como um casal. O casal, de vez em quando, dá um entreveiro. Né? De vez em quando dá um entreveiro, dá um probleminha. Só lá na minha casa. Né? Dá uns probleminha. Hoje deu uma estranhada. Amanhã vocês vão lá e falam: ô, Moisés, eu te amo, não vivo sem você. Tudo bem? Vamos lá no cartório que a gente precisa casar de novo. É assim. O fato deles terem se desentendido significa que o casamento foi rompido? Sim ou não? Não, eles caminham numa realidade. Nós somos casados, nós podemos ter a nossa diferença, mas nós somos casados. É a mesma coisa. Cristo, com seu sacrifício, com sua cruz, já consumou a obra da reconciliação entre as raças. Não há mais nada, necessariamente, que precise ser feito. O que precisa é que esta obra da cruz e do sangue alcance o coração de toda a humanidade, brancos e negros. Para que essa realidade se torne realidade em nós e a gente passe a andar pela cruz. É por isso que eu quero dizer para você, a Bíblia, a palavra, ela traz a reconciliação de Deus com os homens e dos homens com os homens. Eu não preciso, e não é desprezo intelectual, mas eu não preciso, o fundamento da reconciliação não está em nenhum outro livro, não está em nenhuma outra teoria, seja de esquerda ou de direita, não está em nenhum outro teórico, nenhum outro sociólogo. A base da reconciliação está na palavra. Irmãos, eu disse isso aqui no primeiro culto, eu não leio, deixa eu formatar isso para você, eu uso a Bíblia para opinar sobre outros livros, mas eu não uso outros livros para opinar sobre a Bíblia. Tem gente que está fazendo uma nova hermenêutica, não, nós temos que ler esses textos aí à luz do que diz fulano, esses textos aí, não, vamos ver à luz da modernidade, à luz disso. Eu uso a Bíblia para opinar sobre outros livros, e não outros livros para opinar sobre a Bíblia. Eu não creio só na inerrância da palavra de Deus, eu creio na autossuficiência da palavra de Deus. A Bíblia é o livro dos livros. Ela é a palavra de Deus, os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A relva seca, as flores caem, mas a sua palavra permanece para sempre. E eu quero terminar dizendo o que eu disse no começo: a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Quando nós compramos outras ideias e dizemos, nós precisamos dessas ideias para que as raças se reconciliem, no fundo nós estamos dizendo, a Bíblia não é suficiente. A cruz, o sangue não é o suficiente para reatar as pessoas entre si. E eu quero dizer para você, a Bíblia é o suficiente. O que eu estou dizendo é que para vivermos bem, para amarmos o próximo, para valorizarmos as pessoas, a Bíblia é suficiente. E enquanto eu tiver fôlego, enquanto o Senhor me permitir falar em seu nome, eu vou dizer, a Bíblia, a palavra, a cruz, o sangue, a graça, são o suficiente para reconciliar as raças entre si. São o suficiente. Os cristãos devem se opor ao racismo, mas nós temos que fazer do jeito de Deus. Nós temos que proclamar, denunciar, mas nós temos que fazer do jeito de Deus. Cristãos que se posicionam contra mazelas sociais podem fazer a diferença no mundo. Quem crê nisso diz amém. Cristãos chegaram em nações onde crianças eram sacrificadas, onde crianças eram queimadas, e o cristianismo mudou isso. Os cristãos chegaram na Índia e as mulheres, quando o marido morria, as viúvas eram queimadas em piras num ritual de purificação das viúvas para também não dar problema na sociedade. E os cristãos mudaram isso. Foram os cristãos que no mundo mudaram a sorte da escravidão. A escravidão existia enquanto existia cristão? Sim, infelizmente. Mas no momento em que Deus levantou uma geração de homens que começou a olhar para a sua palavra, e não para aquilo que a liderança dizia, mas para a sua palavra, Deus começou a levantar homens
que começaram a fazer a diferença no mundo, homens que se levantaram contra o tráfico negreiro, homens como William Wilberforce, que na Europa se opôs ao racismo, ao tráfico negreiro, e ele era cristão da igreja de John Newton, o homem que compôs o hino Amazing Grace, cantado praticamente em todas as nações do mundo. Homens de Deus, cristãos, baseados na palavra, podem fazer a diferença no mundo. E eu encerro contando uma experiência do reverendo Augusto Nicodemos. Ele foi missionário na África do Sul na época do Apartheid. O Apartheid era uma separação entre brancos e negros por força de lei, era governamental. Então a coisa era muito feia, os meninos da música podem vir. Então você chegava na África do Sul na época do Apartheid, você tinha banheiros diferentes. Você tinha filas diferentes. Você chegava no correio, tinha uma fila para o negro e uma fila para o branco. E se o negro inventasse de usar a fila do branco e chegasse um outro branco, o negro tinha que sair da fila. Você tinha praias diferentes. Você tinha chamadas townships. Você tinha a cidade dos brancos, você tinha as townships na periferia, onde moravam negros, mulatos, os indianos. Era assim que a sociedade funcionava. E ele foi missionário lá nessa época. E um dia ele foi visitar uma missão. Ele foi visitar uma missão numa das tribos zulus daquele lugar. E aquela missão havia sido começada na década de 60 por um pastor luterano vindo da Alemanha. Mas aquela missão entre os zulus passou por um grande avivamento. E muitas pessoas se converteram naquele lugar. E ele conta que quando ele chegou lá naquele dia, no auge do Apartheid, ao chegar naquele lugar, o que ele viu? Ele viu homens e mulheres, brancos, negros, morenos, indianos, todos na mesma fila. Todos sentados à mesma mesa. Todos comendo o mesmo pão. Porque aqueles homens não precisavam da força de nenhuma lei, porque eles já haviam sido alcançados pela graça do Cordeiro de Deus. Naquele dia o Espírito Santo falou ao seu coração e ele disse: a solução para o racismo é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero encerrar dizendo nessa noite, a Bíblia é suficiente. O racismo vem do coração. E a única coisa que muda o coração dos homens é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos faz ter amor pelo próximo, que nos faz enxergar a todos como iguais perante de Deus. E não custa lembrar aquilo que diz Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois dessas coisas, vi, aleluia, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, e de todas as línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande e uma só voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A Ele, pois a glória ao Cordeiro de Deus, o único que muda o coração do homem. A honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a palavra do Senhor mude o seu coração.